Minha sogra disse ao telefone. Segunda-feira às 10 horas no cartório. Vou vender sua casa. Preciso assinar os documentos. Até já recebi o adiantamento dos compradores. Quando ela chegou ao cartório com os compradores, a sogra congelou de choque. Antes de continuarmos, escreva nos comentários de onde você está assistindo a este vídeo. Aproveite a história. Luísa estava em seu pequeno apartamento na cidade, com o sol da manhã filtrando pelas cortinas enquanto tomava seu café. Era um domingo tranquilo, daqueles que ela apreciava depois de uma longa semana no trabalho como designer gráfica. Seu marido, Renato, ainda dormia, e seus roncos suaves ecoavam pelo quarto. Eles estavam casados havia 3 anos, e embora o relacionamento não fosse perfeito, construíram uma vida juntos repleta de amor e pequenas alegrias. Uma dessas alegrias era a casa de campo, uma pitoresca propriedade a 1 hora de carro da cidade. Era a herança de Dona Iracema, avó de Luísa, após seu falecimento. A casa de campo era mais do que apenas uma propriedade. Era um santuário. Um lugar para onde Luísa e Renato escapavam para se reconectar, respirar, sonhar. Seu telefone vibrou no balcão, despertando-a de seus pensamentos. Ela olhou para a tela e viu o nome Sônia, sua sogra. Luísa sentiu um aperto no estômago. Sônia não era a pessoa mais calorosa, e o relacionamento entre elas sempre fora tenso. Ela tolerava Luísa pelo bem de Renato, mas sua língua afiada e natureza controladora frequentemente faziam Luísa se sentir inferior. Respirando fundo, Luísa atendeu a chamada. "Bom dia, Sônia", disse ela, forçando um tom educado. "Luísa." A voz de Sônia soou cortante, como se não tivesse tempo para gentilezas. "Preciso que você ouça com atenção. Amanhã, segunda-feira, às 10 horas, nos encontraremos no cartório. Vou vender sua casa de campo e já até recebi o adiantamento dos compradores. Você precisa assinar os documentos." O coração de Luísa parou. As palavras a atingiram como um trem de carga, cada uma mais pesada que a anterior. Ela agarrou a borda do balcão, a caneca de café tremendo na mão. "O quê? Do que você está falando, Sônia? A casa de campo é minha. Era da minha avó. Você não pode simplesmente vendê-la. Como não? Depois de tudo que eu fiz por você?" "Bom, eu já o fiz", respondeu Sônia, com um tom frio e decidido. "Os compradores são um casal adorável. Estão procurando um refúgio no campo. Eu cuidei de tudo. Você só precisa aparecer e assinar." A mente de Luísa acelerou. Isso não podia estar acontecendo. Aquela casa não era apenas um pedaço de terra. Era a sua história, as suas memórias. Ela se lembrava dos verões que passava lá quando criança, correndo pelos campos de flores silvestres com a avó, do cheiro do pão fresco assando na pequena cozinha, do som do riacho próximo embalando-a para dormir. E agora, Sônia vendeu sem nem me consultar. "Sônia, você não tinha esse direito", disse Luísa, com a voz trêmula de raiva. "Aquela casa me pertence legalmente. Como você pôde fazer isso?" Sônia suspirou, como se a reação de Luísa fosse um incômodo. "Eu fiz o que era melhor. Você e Renato quase não usam mais aquele lugar, e o dinheiro vai ajudar a todos nós. Já aceitei o adiantamento, então não tem como voltar atrás. Esteja no cartório amanhã, pontualmente às 10 horas. Antes que Luísa pudesse responder, a linha caiu. Ela ficou paralisada, com o telefone ainda pressionado contra o ouvido. Lágrimas brotaram em seus olhos, enquanto uma onda de desamparo a invadia. Como Sônia pôde fazer isso? E o que ela quis dizer com "o dinheiro vai ajudar a todos nós"? Luísa e Renato não estavam com dificuldades financeiras, e Sônia nunca havia insinuado precisar de dinheiro. Algo não estava certo. Ela invadiu o quarto, acordando Renato com um susto. "Sua mãe acabou de ligar", disse ela com a voz trêmula. "Ela está vendendo a casa de campo. Já recebeu o dinheiro dos compradores e quer que eu assine os papéis. Amanhã no cartório." Renato sentou-se, esfregando os olhos, sua expressão mudando de confusão para descrença. "O quê? Que loucura! Ela não pode fazer isso. A casa está em seu nome, Luísa.
Ela não tem o direito legal de vendê-la. Foi o que eu disse a ela, exclamou Luísa, andando de um lado para o outro. Mas ela parecia tão certa, Renato, disse, que já recebeu um adiantamento. E se ela falsificou alguma coisa? E se fez algo ilegal? Renato passou a mão pelos cabelos, o maxilar tenso. Isso não é típico dela. Quer dizer, ela é autoritária, mas isso é passar dos limites. Precisamos descobrir o que está acontecendo. Vamos à casa de campo hoje. Ver se há algo lá que possa nos dar uma pista. Luísa assentiu, com a mente ainda girando. Rapidamente, arrumaram uma mala e dirigiram-se para o interior. A estrada familiar agora parecia um caminho para um campo de batalha. Ao chegarem à casa de campo, o coração de Luísa doeu ao vê-la. As paredes de madeira desgastadas pelo tempo, as flores silvestres balançando ao vento, o velho carvalho onde ela e Renato haviam gravado suas iniciais. Aquele lugar era dela. Ela não deixaria Sônia tomá-lo. Lá dentro, tudo parecia igual. A aconchegante sala de estar com seus móveis descombinados, a cozinha com suas xícaras lascadas, a escada rangente que levava ao quarto no sótão. Mas enquanto Luísa caminhava pela casa, uma sensação de inquietação a invadiu. Algo parecia estranho. Ela não conseguia identificar o que era, mas era como se a própria casa estivesse tentando lhe dizer algo. Renato, olha isso, chamou Luísa da cozinha. Ela ergueu uma pequena pilha de papéis que encontrara escondida atrás de uma gaveta. Eram anúncios de imóveis, fotos da casa de campo, descrições do local e um valor que fez seu estômago revirar. Ela está planejando isso há meses, sussurrou Luísa com a voz embargada. O rosto de Renato se fechou enquanto lia os papéis. Não se trata de uma decisão espontânea. Ela está trabalhando nisso pelas nossas costas. Mas por quê? Para que ela precisa do dinheiro? Luísa balançou a cabeça, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não sei, mas não vamos assinar nada. Amanhã, precisamos impedi-la. Quando o sol começou a se pôr, lançando um brilho dourado sobre a paisagem, Luísa e Renato sentaram-se na varanda, determinados a lutar por seu santuário. Mas no fundo, Luísa não conseguia se livrar da sensação de que aquilo era apenas o começo, que as ações de Sônia escondiam um segredo muito mais sombrio. A viagem de volta para a cidade foi tensa. O silêncio entre Luísa e Renato estava carregado de medos não verbalizados. Luísa olhava pela janela, os campos que passavam se turvando enquanto sua mente disparava. Ela não conseguia parar de pensar no tom frio e calculista de Sônia ao telefone. Não se tratava apenas de dinheiro. Havia algo mais. Algo que Sônia não estava contando a eles. Luísa olhou para Renato, que segurava o volante com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Ele estava com raiva, mas havia algo mais em sua expressão. Preocupação. Renato, disse Luísa suavemente, quebrando o silêncio. Você acha que sua mãe está com algum problema? Quer dizer, por que ela faria isso? Ela nunca foi tão imprudente. Renato suspirou, os ombros caídos. Não sei, Luísa. Ela anda reservada ultimamente. Eu achava que era só a necessidade habitual dela de controle, mas agora não tenho tanta certeza. Quando falei com ela na semana passada, ela parecia distraída, como se estivesse escondendo alguma coisa. Eu deveria tê-la pressionado mais. Luísa estendeu a mão e apertou a dele. Vamos resolver isso juntos, mas precisamos estar prontos para amanhã. Se ela está falando sério sobre essa reunião com o tabelião, precisamos saber no que estamos nos metendo. Eles passaram o resto da noite se preparando. Luísa ligou para uma amiga advogada, Patrícia, que confirmou o que eles já suspeitavam. Sônia não tinha o direito legal de vender a casa de campo, já que estava em nome de Luísa. Mas Patrícia os alertou que, se Sônia tivesse falsificado documentos ou se apresentado falsamente como proprietária, a situação poderia ficar complicada. Vocês precisam ir àquela reunião com o tabelião e impedir a venda, aconselhou Patrícia. E se puderem, tentem descobrir o que realmente está acontecendo com sua sogra. As pessoas não fazem coisas assim sem motivo.
Naquela noite, Luísa mal dormiu. Deitou-se na cama, olhando para o teto, repassando mentalmente cada interação que tivera com Sônia. A mulher sempre fora difícil, crítica, autoritária, rápida em apontar os defeitos de Luísa, mas aquilo era diferente. Era uma traição em um nível totalmente novo. Quando a primeira luz do amanhecer entrou pela janela, Luísa já estava de pé, vestida e pronta para enfrentar o que quer que o dia trouxesse. Às 9h30 da manhã, Luísa e Renato chegaram ao cartório Oliveira em Filhos, um pequeno prédio nos arredores da cidade com uma placa modesta na entrada. O estômago de Luísa revirou quando eles entraram. A sala de espera estava silenciosa, o ar impregnado com o cheiro de papel velho e tinta. Uma recepcionista os recebeu com um sorriso educado e os encaminhou para uma pequena sala de conferências, onde a reunião aconteceria. Sônia já estava lá, sentada à mesa com uma pilha de documentos à sua frente. Estava impecavelmente vestida, com os cabelos grisalhos presos em um coque apertado, e sua expressão era indecifrável. Ao lado dela estavam 2 estranhos, um casal de meia-idade que Luísa presumiu serem os compradores. O homem tinha um rosto gentil, mas a mulher parecia impaciente, tamborilando as unhas feitas na mesa. Quando Sônia viu Luísa e Renato, seus olhos se estreitaram ligeiramente, mas ela não disse nada. Sônia, disse Renato, com a voz firme, mas calma. O que você está fazendo? Você sabe que não pode vender a casa de campo. Ela não é sua. Sônia não hesitou. Eu já expliquei isso, Renato. A venda está acontecendo. Luísa só precisa assinar os papéis, e estará feita. Os compradores já pagaram o adiantamento. Luísa deu um passo à frente com as mãos tremendo de raiva e medo. Eu não vou assinar nada. Essa casa é minha, Sônia. Você não tinha o direito de fazer isso, e eu quero saber por quê. Por que está tão desesperada para vendê-la? O que está realmente acontecendo? Pela primeira vez, a compostura de Sônia se rompeu. Seus lábios se comprimiram em uma linha fina, e seus olhos se voltaram para os compradores, que agora observavam a troca com crescente inquietação. O tabelião, um homem careca de terno cinza, entrou na sala e pigarreou. Se houver alguma disputa, não. Podemos prosseguir com a assinatura, disse ele, olhando de Luísa para Sônia. Preciso verificar os documentos de propriedade. O rosto de Sônia empalideceu, e Luísa notou suas mãos apertarem a pasta à sua frente. Não há disputa, disse Sônia rapidamente, com a voz áspera. Luísa está apenas emotiva. Ela vai assinar. Eu não, retrucou Luísa, sua voz ecoando pela pequena sala. E eu quero respostas, Sônia. Você nos deve isso. Os compradores trocaram um olhar, e a mulher falou com um tom seco. Se houver algum problema com a propriedade, não vamos prosseguir. Já havíamos pago o adiantamento, e nos disseram que tudo estava em ordem. Os olhos de Sônia se arregalaram, e por um momento, ela pareceu genuinamente em pânico. Então, como se um interruptor tivesse sido acionado, levantou-se, pegou sua bolsa e saiu da sala sem dizer uma palavra. O tabelião, os compradores, Renato e Luísa permaneceram em silêncio, atordoados. A tensão no ar era palpável. Mãe! Renato a chamou, mas ela já tinha ido embora. Ele se virou para Luísa com uma expressão que misturava frustração e preocupação. Precisamos segui-la. Tem alguma coisa errada. Eles saíram do cartório às pressas, enquanto os compradores e o tabelião ainda discutiam a situação. O carro de Sônia estava saindo do estacionamento quando eles chegaram ao próprio veículo. Ela está indo em direção à cidade, disse Renato, ligando o motor. Não podemos deixá-la escapar. Precisamos saber o que ela está escondendo. Enquanto seguiam Sônia pelas ruas sinuosas, a mente de Luísa disparava. O que poderia ser tão importante a ponto de Sônia arriscar tudo para vender a casa de campo? Estaria ela endividada? Estaria sendo chantageada? Ou haveria algo ainda mais obscuro em jogo? Fosse o que fosse, Luísa sabia que estavam prestes a descobrir uma verdade que mudaria tudo. As ruas da cidade fervilhavam enquanto Renato e Luísa seguiam o sedã prateado de Sônia.
O coração de Luísa batia forte no peito, as mãos agarrando a borda do assento. Ela não conseguia acreditar que tinha chegado a esse ponto, perseguindo a sogra no trânsito, desesperada por respostas. Sônia dirigia com determinação, zigue-zagueando pelo trânsito da manhã com uma obstinação que só aumentava as suspeitas de Luísa. Para onde ela está indo e por que saiu correndo do cartório? Ela está indo em direção ao distrito industrial, disse Renato com a voz tensa. O que ela poderia estar fazendo lá? Luísa balançou a cabeça, a mente fervilhando de possibilidades. O distrito industrial era um labirinto de armazéns, fábricas e unidades de armazenamento. Não era exatamente o tipo de lugar que Sônia, com sua aparência impecável e altos padrões, frequentaria. Mas à medida que a seguiam para dentro do bairro, o desconforto de Luísa aumentava. As ruas ficavam mais estreitas, os prédios mais decadentes. Finalmente, o carro de Sônia parou em um pequeno estacionamento em frente a um armazém indefinido, com uma placa enferrujada que dizia Soluções de Armazenamento. Renato estacionou, a uma distância segura, e eles observaram Sônia sair do carro, olhar ao redor nervosamente e desaparecer dentro do armazém. O que ela está fazendo aqui? Luísa sussurrou, com a voz quase inaudível. Não sei, respondeu Renato com a testa franzida. Mas vamos descobrir. Eles esperaram alguns minutos antes de saírem do carro e se aproximarem do armazém. A porta por onde Sônia havia entrado estava ligeiramente entreaberta, e Luísa ouvia vozes abafadas vindas de dentro. Ela trocou um olhar com Renato, e ambos assentiram em silêncio. Precisavam ter cuidado, mas não podiam voltar atrás agora. Lá dentro, o armazém estava mal iluminado, o ar carregado com o cheiro de poeira e óleo. Fileiras de armários de armazenamento ladeavam as paredes, com as portas de metal enferrujadas e amassadas. Luísa e Renato se moveram em silêncio, seguindo o som da voz de Sônia. Ela estava falando com alguém. Um homem, pelo que parecia. Seu tom era ríspido e urgente. Eu disse que estou cuidando disso. Sônia disparou. A venda deveria ter sido concluída hoje, mas houve um problema. Só preciso de um pouco mais de tempo. Você já teve tempo suficiente, respondeu o homem em voz baixa e ameaçadora. Você me deve, Sônia. Se eu não receber meu dinheiro até o final da semana, você sabe o que acontece. Luísa gelou. O sangue. Ela e Renato se agacharam atrás de uma pilha de caixotes, espiando por uma fresta e vendo Sônia parada diante de um homem alto, de ombros largos, vestindo uma jaqueta de couro. Ele tinha uma cicatriz na lateral do rosto, e sua expressão era de uma raiva mal contida. Sônia, normalmente tão serena, parecia pequena e assustada na presença dele. Eu pego o dinheiro, disse Sônia com a voz trêmula. A casa de campo vale mais do que o suficiente para cobrir a dívida. Só preciso convencer minha nora a assinar os papéis. O homem se aproximou, sua sombra pairando sobre ela. É melhor fazer isso, porque se não fizer, vou levar mais do que apenas o dinheiro. Eu sei onde você mora, Sônia. Eu sei onde seu filho mora. Luísa levou a mão à boca para conter um suspiro. O rosto de Renato estava pálido, os olhos arregalados de choque. Sônia estava em dívida com aquele homem. Um homem perigoso, pelo visto. E ela estava disposta a vender a casa de campo, a casa de Luísa, para pagá-lo. A constatação a atingiu como um soco no estômago. Não se tratava de controle ou ganância. Sônia estava desesperada. Antes que Luísa pudesse processar o que ouvira, o homem se virou e foi embora, desaparecendo nas sombras do armazém. Sônia ficou parada ali por um momento, com os ombros caídos, antes de pegar o celular e fazer uma ligação. Sou eu, disse ela, com a voz quase um sussurro. A venda não foi concretizada. Precisamos encontrar outra maneira de conseguir o dinheiro. Não posso deixar que ele machuque o Renato. O coração de Luísa doeu ao ouvir o nome de Renato. Apesar de tudo, Sônia tentava proteger o filho. Mas a que custo? Luísa não podia deixar a casa de campo ser vendida, mas também não podia ignorar o perigo que Sônia corria. Ela se virou para Renato,
cuja expressão era uma mistura de raiva e desgosto. Precisamos confrontá-la, sussurrou Luísa. Agora mesmo. Renato assentiu, e eles saíram do esconderijo no momento em que Sônia encerrava a ligação. Ela congelou ao vê-los, seu rosto uma máscara de choque e medo. O quê? O que vocês estão fazendo aqui? Gaguejou, dando um passo para trás. Nós seguimos você, disse Renato com a voz firme, mas carregada de emoção. Ouvimos tudo, mãe. Quem era aquele homem? Em que tipo de encrenca você se meteu? Os olhos de Sônia se encheram, de lágrimas, e pela primeira vez, Luísa a viu não como uma mulher fria e controladora, mas como uma mãe que temia por sua família. Eu não queria que você descobrisse assim, disse Sônia com a voz embargada. Achei que conseguiria lidar com isso sozinha. Lidar com o quê? Perguntou Luísa, aproximando-se. Sônia, nós merecemos a verdade. Por que você está tentando vender minha casa de campo? A quem você deve dinheiro? Sônia afundou, em uma caixa próxima, com as mãos tremendo enquanto enxugava as lágrimas. Tudo começou há 1 ano, ela começou. Me envolvi com alguns investimentos. Pensei que poderia ganhar um dinheiro extra. Talvez deixar algo para você e o Renato. Mas era um golpe. Perdi tudo. Minhas economias, meu fundo de aposentadoria. E quando não consegui pagar o empréstimo, que fiz para cobrir as perdas, mandaram aquele homem atrás de mim. O nome dele é Sérgio. Ele é perigoso, Luísa. Ele ameaçou machucar o Renato se eu não pagasse. A raiva de Luísa se suavizou, substituída por uma mistura de compaixão e frustração. Por que você não nos contou? Perguntou ela. Nós poderíamos ter ajudado você. Você não precisava tentar vender a casa de campo pelas minhas costas. Eu estava envergonhada, admitiu Sônia, com a voz quase um sussurro. E eu não queria te sobrecarregar. Pensei que, se conseguisse vender a casa, poderia pagar o Sérgio e manter vocês 2 seguros. Mas agora vejo que eu estava errada. Sinto muito, Luísa. Renato se ajoelhou na frente da mãe, segurando as mãos dela. Vamos resolver isso, mãe. Mas você precisa ser honesta conosco de agora em diante. Chega de segredos. Sônia assentiu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas Luísa não conseguia se livrar da sensação de que aquilo não tinha acabado. Sérgio não ia deixar a dívida desaparecer tão facilmente. E ao saírem do armazém, Luísa sabia que estavam prestes a enfrentar um perigo muito maior do que perder a casa de campo. A viagem de volta ao apartamento foi sombria. Sônia estava sentada no banco de trás, com as mãos firmemente entrelaçadas no colo e o olhar fixo no chão. Luísa e Renato trocaram olhares, ambos lidando com o peso do que haviam descoberto. A confissão de Sônia havia revelado as camadas de suas ações, mostrando uma mulher que cometera erros terríveis, mas era movida por uma necessidade desesperada de proteger a família. Ainda assim, Luísa não conseguia se livrar completamente da raiva. A casa de campo era seu santuário, sua conexão com Dona Iracema. Sônia quase lhe tirara isso. Quando chegaram ao apartamento, Luísa preparou um bule de chá e o simples ato lhe deu um momento para organizar os pensamentos. Sentaram-se ao redor da pequena mesa da cozinha, o ar carregado de tensão. Precisamos de um plano, disse Luísa, finalmente quebrando o silêncio. Sérgio não vai esperar para sempre. Se ele é tão perigoso quanto você diz, Sônia, não podemos ficar aqui esperando que ele vá embora. Sônia assentiu, com uma expressão sombria. Eu sei, mas não tenho dinheiro para pagá-lo. O adiantamento dos compradores era minha última esperança. E agora que a venda não está sendo concretizada, vamos dar um jeito, disse Renato com a voz firme. Mas precisamos ser inteligentes. Não podemos deixar o Sérgio machucar. Ninguém. Luísa tomou num gole de chá, com a mente a mil. E se formos à polícia? Sugeriu. Se o Sérgio está te ameaçando, isso é extorsão. Eles podem ajudar. Sônia balançou a cabeça, os olhos arregalados de medo. O Sérgio tem contatos. Ele me avisou que se eu fosse à polícia, ele saberia e viria atrás do Renato. Não posso arriscar isso. O estômago de Luísa se revirou ao pensar em Renato em perigo.
Ela pegou a mão dele por baixo da mesa e a apertou com força. Ok, disse ela com a voz firme, apesar do medo que a consumia. Então precisamos encontrar um jeito de conseguir o dinheiro sem vender a casa de campo. Quanto você deve a ele? Sônia hesitou, com as bochechas coradas de vergonha. 50.000 reais, sussurrou. Com os juros, está perto de 60 agora. Luísa sentiu o coração apertar. 60.000 reais era muito dinheiro, mais do que conseguiriam facilmente. Ela e Renato tinham algumas economias, mas não chegavam nem perto desse valor. Mesmo assim, ela se recusou a desistir. Vamos dar um jeito, disse ela, mais para si mesma do que para os outros. Temos que dar um jeito. Nas horas seguintes, eles trocaram ideias. Renato sugeriu vender algumas das joias de Sônia, mas ela admitiu que já havia penhorado a maior parte para cobrir pagamentos anteriores ao Sérgio. Luísa pensou em fazer um empréstimo, mas com a hipoteca atual, seria difícil conseguir aprovação. Para um valor tão alto. Finalmente Renato teve uma ideia. E o tio Roberto? Perguntou ele, virando-se para Sônia. Ele sempre foi rico. Talvez possa ajudar. O rosto de Sônia se iluminou levemente, mas havia um lampejo de dúvida em seus olhos. Roberto e eu não nos falamos há anos, admitiu ela. Tivemos um desentendimento depois que seu pai faleceu, mas ele sempre gostou de você, Renato. Talvez ele estivesse disposto a ajudar se você pedisse. Não era um plano perfeito, mas era um começo. Eles decidiram que Renato entraria em contato com o tio, enquanto Luísa e Sônia trabalhariam para reunir qualquer evidência que pudessem usar contra Sérgio. Algo que pudesse lhes dar vantagem se as coisas dessem errado. Luísa também insistiu em contratar um investigador particular para investigar os antecedentes de Sérgio. Se quisessem enfrentá-lo, precisavam saber exatamente com quem estavam lidando. Na manhã seguinte, Renato dirigiu até a propriedade do tio, nos arredores da cidade, enquanto Luísa e Sônia se encontravam com um investigador particular, um homem rude chamado Tom, que tinha fama de conseguir resultados. Tom ouviu a história delas com uma expressão indecifrável antes de assentir. Vou dar uma olhada nesse Sérgio, disse ele, anotando as coisas. Mas já vou avisando. Ele parece ser um caso perdido. Vocês precisam ter cuidado. Vamos, garantiu Luísa, embora seu estômago se revirasse de ansiedade. Ela não conseguia se livrar da sensação de que o tempo estava acabando. Enquanto isso, a reunião de Renato com o tio Roberto correu melhor do que o esperado. Roberto, um homem jovial de quase 70 anos, com uma queda por carros antigos, recebeu Renato de braços abertos. Quando Renato explicou a situação, a expressão de Roberto se fechou. Eu sempre soube que a Sônia se meteria em encrenca, disse ele balançando a cabeça. Mas não vou deixar nada acontecer com você, meu filho. Eu te dou o dinheiro. 50.000 reais, como você disse. Consigo até amanhã. Renato sentiu uma onda de alívio, mas ela durou pouco. Ao sair, Roberto o puxou de lado. Cuidado, filho, alertou. Se esse sujeito for tão perigoso quanto você diz, o dinheiro pode não ser suficiente para fazê-lo ir embora. Homens assim não param até conseguirem o que querem. Renato assentiu, sentindo o peso das palavras do tio sobre os ombros. Ele dirigiu de volta para a cidade, com o cheque de Roberto guardado em segurança no bolso. Mas ao entrar no condomínio, notou uma SUV preta estacionada do outro lado da rua. Os vidros eram escuros, mas Renato sentia que estavam sendo observados. Seu coração disparou enquanto ele entrava apressado, trancando a porta. Luísa, chamou ele com a voz urgente. Acho que alguém está nos observando. Luísa correu para a janela, com o sangue gelando ao avistar a SUV. É o Sérgio, sussurrou ela, com a voz trêmula. Ele sabe que estamos atrás dele. A SUV preta permaneceu do lado de fora do apartamento por horas, uma ameaça silenciosa que deixou Luísa, Renato e Sônia nervosos. A mente de Luísa disparava enquanto ela tentava bolar um plano. Eles tinham o dinheiro do tio Roberto, mas o aviso dele ecoava em sua cabeça. Sérgio poderia não parar, mesmo com a dívida paga. Precisavam se proteger e proteger a casa de campo de uma vez por todas. Tom, o investigador particular,
ligou naquela noite com novidades. Tenho alguns podres sobre o Sérgio, disse ele com a voz rouca. Ele tem um histórico de crimes, quilométrico, extorsão, agressão e até ligações com o crime organizado. Mas aqui está o problema. Ele tem um mandado de prisão. Se vocês conseguirem atraí-lo para um local público, eu posso avisar a polícia. Eles o prenderão e sua sogra ficará livre. Luísa contou o plano a Renato e Sônia, que concordaram que era a melhor opção. Decidiram marcar um encontro com Sérgio, usando o dinheiro como isca. Sônia fez a ligação, com a voz firme, apesar do medo nos olhos. Eu tenho o dinheiro, disse ela. Encontre-me amanhã no parque, perto da praça da cidade. Às 15 horas eu entrego e terminamos. Sérgio concordou com um tom frio e ameaçador. Sem truques, Sônia, ou você vai se arrepender. No dia seguinte, o parque estava lotado de gente, famílias, corredores, vendedores ambulantes. Luísa, Renato e Sônia chegaram cedo. O cheque do tio Roberto estava guardado na bolsa de Sônia. Tom se posicionou por perto, pronto para alertar a polícia assim que Sérgio aparecesse. O coração de Luísa batia forte enquanto esperavam, seus olhos examinando a multidão em busca de qualquer sinal do homem com cicatrizes do armazém. Exatamente às 15 horas, Sérgio apareceu, sua jaqueta de couro inconfundível sob o sol da tarde. Ele se aproximou de Sônia com um olhar de escárnio, estreitando os olhos ao notar Luísa e Renato parados por perto. Eu disse para você vir sozinha, rosnou ele com a mão enfiada no bolso como se procurasse algo. Eu tenho o dinheiro, disse Sônia rapidamente, erguendo o cheque. 60 mil reais, como combinamos. Pegue e nos deixe em paz. Sérgio pegou o cheque, examinando-o com os olhos antes de guardá-lo no paletó. É melhor não voltar, disse ele em voz baixa, porque se acontecer, eu volto. E da próxima vez, não serei tão legal. Antes que Sônia pudesse responder, sirenes soaram ao longe. Sérgio levantou a cabeça de repente, sua expressão mudando de presunçosa para apavorada. Você armou. Pra mim! Rugiu ele, investindo contra Sônia. Mas Renato foi mais rápido, colocando-se entre eles e empurrando Sérgio para trás. Os policiais invadiram o parque com as armas em punho, cercando Sérgio. Mãos ao alto! Gritou um dos policiais. Sérgio hesitou, olhando ao redor em busca de uma saída, mas não havia para onde correr. Em instantes estava algemado, gritando palavrões enquanto os policiais o levavam para longe. As pernas de Luísa fraquejavam, enquanto a adrenalina se esvaía de seu corpo. Ela afundou em um banco próximo, acompanhada de Renato e Sônia. Acabou, sussurrou Sônia, com a voz trêmula de alívio. Ele se foi, mas o peso emocional dos últimos dias persistia. Luísa se virou para Sônia com a expressão suavizada. Eu te perdoo, disse ela baixinho. Sei que você estava tentando proteger o Renato, mas de agora em diante lidaremos com as coisas juntas, como uma família. Sônia assentiu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Prometo, disse ela. Chega de segredos. Uma semana depois, Luísa e Renato retornaram à casa de campo, o peso da provação finalmente se dissipando. A casa estava como sempre, um símbolo de resiliência e amor. Enquanto Luísa caminhava pelos campos de flores silvestres, com Renato ao seu lado, sentiu uma paz que não sentia há dias. A casa de campo estava segura, sua família estava segura, e pela primeira vez, ela sentiu uma ponta de esperança em seu relacionamento com Sônia. De volta ao cartório Oliveira em Filhos, Roberto e Vanessa haviam recebido o reembolso do adiantamento, e a venda estava oficialmente cancelada. Luísa sorriu enquanto olhava para o horizonte, o sol se pondo sobre o campo. Eles lutaram por este lugar, por suas memórias, por seu futuro, e eles tinham vencido. Agora me diz, se você estivesse no lugar de Luísa, teria feito a mesma escolha que ela, ou teria seguido outro caminho? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação,
de 1 a 10, para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve. Eu sabia que algo estava errado no instante em que a chave se recusou a girar. Era uma manhã fria de segunda-feira, fim de janeiro, daquelas que ficam no ar como um sopro que nunca se exala. Eu tinha acabado de voltar do Hospital São José, ainda com a mesma calça jeans que usava havia 2 dias, ainda carregando a mesma mala de viagem que havia preparado quando Emanuel desmaiou. O buquê na minha mão esquerda, rosas e flores dos colegas de trabalho dele, murchou no banco, de trás do meu carro durante a noite. Meus olhos estavam inchados e os lábios rachados de tanto chorar e dormir pouco. Eu tinha visto meu marido morrer na unidade cardíaca 12 horas antes. Eu não estava pronta para encarar o silêncio da nossa casa, mas também não estava pronta para o que vi. Entrei na varanda e enfiei a chave na porta da frente. Ela emperrou. Puxei-a para fora e tentei de novo. Nada. Meu coração disparou. Verifiquei a chave reserva, a escondida atrás da pedra solta da varanda. Ainda sem sorte. Era como se a fechadura tivesse me esquecido. Ou pior, me rejeitado. Foi então que notei as cortinas. As de linho branco, que eu mesma havia feito a bainha, tinham sumido, substituídas por grossas cortinas de veludo com uma estampa floral berrante que eu nunca tinha visto antes. Meu estômago embrulhou. Olhei mais de perto pela estreita fresta, entre o tecido e a parede, apertando os olhos contra a claridade da manhã. Lá dentro, a sala de estar estava atulhada de caixas. Torres de papelão se erguiam onde deveria haver espaço limpo. Uma almofada de veludo rosa repousava sobre minha cadeira de leitura. Uma xícara de chá floral sobre a mesa de centro. E então, eu a vi, Diana, minha sogra, vestindo um cardigã azul marinho e um sorriso que me arrepiou. Ela estava tomando chá, o meu chá, na porcelana do casamento que Emanuel e eu havíamos economizado durante 3 anos para comprar. À sua frente, jogando casualmente mantas em uma cesta, estava Jocélia, a irmã mais nova de Emanuel. Elas estavam rindo, se aproximando como se eu não existisse, como se Emanuel não tivesse morrido na noite anterior. Bati, sem resposta. Bati de novo, mais forte dessa vez, com os punhos trêmulos, a garganta arranhada. Depois do que pareceu, uma eternidade, a porta se abriu. A figura de Diana preencheu o vão, composta e calma, os braços cruzados firmemente sobre o peito, como se estivesse se preparando para aquele momento havia anos. Rafaela, disse ela inclinando a cabeça, não esperava você tão cedo. O que está acontecendo? Minha voz tremeu. Porque não consigo abrir a porta? Ela se encostou no batente perfeitamente equilibrada. Por que, querida? Você não mora mais aqui. Minha boca se abriu, mas nenhum som saiu. Pisquei para ela, certa de que tinha ouvido errado. Com licença. O sorriso de Diana não vacilou. Emanuel pagou por esta casa. Meu filho, não você. Não houve acordo pré-nupcial, nem filho, nem contribuição real da sua parte. É hora de esta casa voltar para a família dele de verdade. Por um momento, pensei que o frio que sentia fosse por causa do tempo. Mas não era. Vinha dela. Sou a esposa dele. Sussurrei. Compramos esta casa juntos. Refinanciei-a quando o negócio dele faliu. Ah, por favor. Diana me interrompeu, acenando com a mão em sinal de descaso. Você brincou de casinha enquanto ele trabalhava. Agora que ele se foi, seu contrato de aluguel acabou. Atrás dela, Jocélia apareceu com 2 dos meus pratos de servir na mão. Você deixou a porta lateral destrancada quando foi ao hospital? Disse ela, com um sorriso irônico. Achamos que você não se importaria. Senti meus joelhos fraquejarem e ri, não de humor, mas com o tipo de descrença vazia e atordoada que brota quando a realidade se choca de forma tão brusca que não consigo suportar. Qual é a graça? Diana estreitou os olhos. Eu me recompus e enxuguei uma lágrima que eu nem tinha certeza se ainda era de tristeza.
Você está desempacotando travesseiros e servindo chá em uma casa que acha que lhe pertence. Eu disse lentamente. Mas você não tem ideia no que acabou de entrar. O sorriso no rosto de Diana vacilou por um segundo. Era a única chance de que eu precisava. Virei-me e voltei para o meu carro. Minhas chaves eram inúteis agora. Mas eu tinha algo melhor. Algo que ela ainda não sabia. E quando eu terminasse, Diana se arrependeria de ter tocado em uma única xícara na minha cozinha. 2 anos antes, quase no mesmo dia, eu estava sentada na beira da nossa varanda, esta mesma varanda, observando Emanuel passar as mãos pelos cabelos, frustrado. Era janeiro também, só que mais frio, mais escuro. Sua startup havia falido na semana anterior. O banco havia congelado suas contas comerciais. Seu score de crédito havia despencado. Lembro-me de como ele não conseguia me olhar diretamente quando disse isso. Eles poderiam tomar a casa, Rafaela. Ele não era um homem fraco. Mas naquele dia, eu o vi desfeito de uma forma que nunca tinha visto antes. Era a mesma casa que Diana agora afirmava pertencer à família real. Tomei uma decisão na manhã seguinte. Em silêncio, sem dizer nada a Emanuel, me vesti, dirigi até a cooperativa de crédito e comecei o processo de refinanciamento. Transferi a hipoteca para o meu nome, usando o pequeno pé de meia que vinha economizando desde que larguei meu emprego no negócio de design de interiores, há 10 anos. Eu não tinha contado a ninguém. Nem ao Emanuel, nem aos meus pais, e muito menos a Diana. Ela teria usado isso como prova de que ele havia fracassado como homem. O processo levou semanas. Arranjei um trabalho freelancer para começar a fazer os pagamentos. Emanuel nunca perguntou para onde estavam indo as confirmações da hipoteca. Ele estava ocupado demais se recuperando emocional e fisicamente. Eu mantive tudo funcionando. Consertei a torneira, orcei as compras, pintei o corredor. Vi nossa casa sobreviver graças ao meu silêncio. Diana, é claro, nunca soube. Ela só nos visitava nos feriados. Nunca ficava muito tempo. Ela odiava o sul. Achava Curitiba muito úmida, muito suave, muito indulgente. Eu ouvia a voz dela ecoar pelo quarto de hóspedes. Emanuel, você foi feito para mais do que isso. Este papel de parede floral e o jazz de rua? E Emanuel sorria. Aquele sorriso cansado, e sussurrava para mim mais tarde na cama. Ela simplesmente não entende a paz. Eu nunca quis confrontá-la, nem naquela época, nem agora. Eu só queria um espaço para lamentar, ficar sozinha, no único lugar que ainda cheirava a ele. Em vez disso, ela trocou as fechaduras. Fiquei sentada no meu carro, do lado de fora de casa, por um longo tempo depois daquele confronto. O ar de janeiro penetrou no meu casaco, mas eu não me mexi. Eu não chorei. Era como se meu corpo nem soubesse mais como reagir. Como você lida com a ideia de ser viúva e sem teto no mesmo dia? Por fim, dirigi até o hotel do alto da estrada. Um lugar que cheirava a água sanitária, mofo e algo vagamente químico. Usei o cartão de crédito de emergência do Emanuel, o único ainda ativo, e aluguei um quarto por 3 noites. Sentei-me na beira da cama, olhando para a minha mala. Eu não tinha levado roupas. Apenas papéis do hospital, um livro que nunca abri e a última mensagem de voz que Emanuel me deixou. Na noite anterior, o coração dele parou. Ouvi 1, 2 vezes. Então desliguei o celular. Naquela noite, não dormi. Fiquei imaginando Diana sentada na minha cadeira, Jocélia comendo do meu prato e o corredor cheio de caixas com as coisas delas. Elas nem tinham deixado o corpo esfriar antes de reivindicar seu direito. Na manhã seguinte, terça-feira, acordei com o som dos sinos da igreja. A igreja São Francisco, na mesma rua, tocava a cada hora. Sentei-me lentamente, desembaracei os cabelos e fiquei olhando para o teto branco do hotel. Meus dedos doíam de tanto apertar os lençóis a noite toda. Minha garganta queimou. E então, fiz algo que nunca imaginei fazer. Peguei o telefone e liguei para a casa funerária. Bom dia. Uma voz gentil atendeu. Casa Funerária São José.
Aqui é Margaret. Sim, eu disse com a voz mais firme do que eu esperava. Aqui é Rafaela Monteiro. Preciso atualizar a lista de convidados para o funeral de Emanuel Monteiro. Uma pausa. Claro, senhora Monteiro. Que mudanças a senhora gostaria de fazer? Não hesitei. Remover Diana Monteiro e Jocélia Monteiro da lista. Outra pausa, desta vez mais longa. Entendido. Encerrei a ligação antes que ela pudesse perguntar por quê. Não era despeito. Não era vingança. Ainda não. Era limite. O primeiro que desenhei em mais de uma década segurando a língua. E pela primeira vez desde a morte de Emanuel, senti algo que quase se assemelhava a controle. Na terça-feira, à tarde, voltei para casa. Não pela frente, mas contornando o quarteirão e estacionando discretamente atrás da fileira de cercas vivas que separava nosso quintal do dos vizinhos. Esperei. Observei. O carro de Diana não estava na garagem, nem sinal de Jocélia. A porta lateral, que levava da lavanderia para a varanda dos fundos, sempre teve uma trava defeituosa. Emanuel queria consertá-la havia meses. Eu sabia como abri-la sem fazer barulho. Lá dentro, a casa tinha um cheiro diferente. Nada mal, apenas estranho. Os aromatizadores de ambiente de lavanda, que eu odiava, estavam por toda parte. Minhas fotos emolduradas haviam desaparecido das paredes do corredor, substituídas por gravuras de paisagens que eu não reconhecia. Senti uma pontada aguda no peito quando percebi que alguém havia reorganizado as almofadas no sofá. O lado de Emanuel estava vazio. Nenhum cobertor, nenhuma caneca de café, nenhum vestígio. Eu não tinha tempo para lamentar. Agi rapidamente. O escritório de Emanuel ficava nos fundos da casa, entre o quarto de hóspedes e a lavanderia. Um quartinho sem janelas, cheio de fios, livros e o cheiro da colônia dele. Diana odiava aquele espaço. Ela o chamava de ferro velho digital. Por isso, imaginei que ela não tocaria nele. Eu tinha razão. O quarto estava exatamente como ele o deixara. Caótico, excessivamente organizado daquele jeito que só ele entendia. Papéis empilhados em colunas, recibos meio organizados, pendrives etiquetados com sua letra caprichada, toda em letras maiúsculas. Fiquei parada na porta por um instante, deixando o silêncio me envolver como uma segunda pele. Então comecei a trabalhar. Na gaveta de cima, recibos de um trabalho freelancer. Na segunda gaveta, cartões de visita, pendrives antigos e um bilhete lembrando-o de cancelar uma consulta no dentista. Vasculhei tudo, sem saber o que procurar, apenas buscando uma lembrança, ou talvez uma assinatura. Qualquer coisa que pudesse me unir a ele, a este lugar e a mim. E então eu vi uma pasta preta e fina, espremida entre dois manuais de instruções em sua mesa. Na parte superior, com sua letra inconfundível. Acordo pós-nupcial, não descarte. Fiquei paralisada. Nunca assinamos um acordo pré-nupcial, nem uma vez. Casamos na casa dos 30 e poucos anos, falidos, mas apaixonados, confiando um no outro implicitamente. Emanuel brincou que a papelada arruinou o romance, mas ele era um louco por correio. Abri a pasta lentamente. Dentro havia 3 páginas impressas em papel timbrado, datado de 2 semanas após o nosso 2º aniversário. Procurei meu nome, o nome dele, assinaturas, termos, e lá estava, sob uma cláusula destacada. Em caso de falecimento do marido, todos os bens em comum, incluindo imóveis, serão transferidos integralmente para Rafaela Monteiro, a menos que especificado de outra forma em testamento. Não havia testamento, mas este era vinculativo. No fundo da pasta, encontrei uma folha de caderno dobrada. A caligrafia era inconfundível. O olhar descontraído de Emanuel, tinta mais escura que o normal. 3 linhas curtas. Se você está lendo isso, significa que algo terrível aconteceu. Se a mamãe tentar alguma coisa, mostre isso ao seu advogado. Você sabe como ela é. Guarde isso em segurança, Raquel. Minha respiração ficou presa. Era a primeira vez que eu via a letra dele desde o hospital. A curva do R no meu nome.
como um bilhete passado na aula. Meus joelhos cederam e tive que me sentar. Li o bilhete 2, 3 vezes. Meu coração doía com algo complexo demais para nomear. Dor, vingança, culpa, talvez até gratidão. Ethaniel sabia, em algum nível, que Diana não pararia. E apesar de todos os seus defeitos, ele tentara me proteger da única maneira que sabia. Guardei a pasta no casaco e saí de casa pela porta dos fundos, exatamente como entrei. Naquela noite, de volta ao hotel do alto da estrada, não dormi mais, mas também não chorei. Em vez disso, fiquei acordada relendo o pós-nupcial até as palavras pararem de se misturar. Ao amanhecer, liguei para Ângela Lima, minha antiga colega de quarto da faculdade que virou advogada imobiliária, e marquei uma reunião, porque agora eu tinha a papelada e a raiva suficiente para usá-la. A tarde de quarta-feira chegou cinzenta e sem graça, o tipo de dia em que até o sol parecia relutante em aparecer. Eu tinha acabado de voltar do meu encontro com Ângela, que apesar de não me ver há anos, me envolveu num abraço como se o tempo não tivesse passado. Ela não perguntou como eu estava, apenas me olhou nos olhos e disse: "Vamos conseguir, né?" Eu estava na metade de uma tigela de sopa instantânea na cozinha do hotel, quando ouvi a batida forte na porta. 3 voltas rápidas, o tipo de batida que carrega consigo o direito. Abri a cortina o suficiente para ver o contorno de Diana, do lado de fora, vestida de preto como se tivesse saído de uma novela. Ao lado dela estava um homem de terno cinza, queixo quadrado, prancheta na mão, aliança reluzente. Advogado. Não abri a porta. Em vez disso, saí, casaco fechado até o queixo, pasta na mão. Fechei o quarto do hotel atrás de mim e os encontrei, no estacionamento onde o vento balançava o cachecol de Diana para o lado. "Rafaela", disse ela com um sorriso fraco. "Este é o Dr. Lúcio Almeida, meu advogado de família. Estamos aqui para discutir os próximos passos em relação à casa." "Próximos passos", repeti, minha voz calma. Diana assentiu, como se aquilo fosse uma negociação imobiliária entre partes civis, e não uma invasão de domicílio encenada. Durante a semana do funeral. Como Emanuel não deixou testamento, seus bens, incluindo a casa, estão sujeitos à divisão entre os parentes mais próximos. Como mãe e irmã dele, temos direitos legais. "Sou a esposa dele", disse eu. "A única esposa legal." O Dr. Lúcio Almeida pigarreou, já desconfortável. "O que a senhora Monteiro quis dizer é que, sem uma diretiva testemunhal clara, a lei sucessória permite certas coisas. Estou tão feliz que vocês dois estejam aqui." Interrompi, calma, mais firme. "Me poupa uma ida ao seu escritório." Levantei a pasta preta. O sorriso de Diana vacilou. "Este é um acordo pós-nupcial autenticado", eu disse. "Assinado há 3 anos, com papel timbrado e 2 testemunhas. Transfere todos os bens compartilhados para mim, o cônjuge, em caso de morte de Emanuel." Deixei o silêncio se instalar. O Dr. Lúcio Almeida estendeu a mão. "Posso ver esse documento?" "Não", respondi rapidamente, puxando a pasta de volta. "Você receberá uma cópia pelos canais oficiais. Já contratei um advogado." A expressão de Diana se alterou levemente. "Você está blefando?" sibilou ela. "Estou?" perguntei, recuando em direção à porta do meu hotel. "Porque se eu estiver blefando, você deveria se sentir confiante o suficiente para voltar para o seu carro e comemorar. Mas se não estiver, então você cometeu invasão de propriedade, entrada ilegal, e adulterou propriedade que não lhe pertence." O Dr. Lúcio Almeida se afastou dela sutilmente. "Você não vai ganhar desta vez", disse Diana, sua voz agora mais baixa, o veneno mal disfarçado. "Você nunca fez parte da nossa família. Você roubou meu filho de nós." Inclinei a cabeça. "Ele não era um troféu", respondi. "Ele era um homem, e eu não o roubei. Você o afastou no segundo em que ele parou de viver de acordo com o seu roteiro." Não esperei que ela respondesse. Virei as costas e entrei, trancando a porta. Da janela,
Observei-os em silêncio por alguns segundos, antes de Diana se virar e subir no banco do passageiro, como uma rainha em retirada. O advogado a seguiu, desajeitado e afobado. Eles não bateram mais. Naquela noite, sentei-me na beira da cama do hotel e abri a carta de Emanuel novamente. Passei os dedos pela tinta, me perguntando se ele alguma vez imaginou o quão rápido ela viria atrás de mim, o quão descarada ela seria. Talvez tivesse. Talvez tenha sido por isso que ele escreveu. Eu não dormia muito. A adrenalina tornava o descanso impossível. Minhas mãos não paravam de tremer. Minha respiração vinha em rajadas curtas. Mas algo dentro de mim havia mudado. Eu não estava mais apenas reagindo. Eu estava me preparando. E o próximo passo seria meu. Na sexta-feira, de manhã, o quarto do hotel parecia ter absorvido minha dor. O ar estava carregado de borra de café úmida e envelopes fechados. Eu estava sentada à pequena mesa dobrável, tentando me concentrar em organizar os preparativos do funeral novamente. Música, elogio fúnebre, mapa de lugares, quando notei o envelope. Sem selo, sem endereço do remetente, apenas deslizado, por baixo da porta em algum momento da noite. Fiquei olhando para ele por um longo tempo antes de pegá-lo. Dentro havia um documento cuidadosamente digitado do Fórum de Sucessões do município de Cadã. O cabeçalho estava nítido, a tinta fresca. Meu nome estava impresso em negrito perto do topo. Rafaela Monteiro, respondente. Meu pulso disparou. A quem possa interessar. Este fórum recebeu uma petição formal, apresentada pela senhora Diana Monteiro, mãe do falecido Emanuel Monteiro, contestando a validade da transferência de propriedade e do acordo pós-nupcial datados de 5 de junho, 3 anos antes. A requerente alega que houve influência indevida. Sofrimento mental e coerção podem ter impactado as decisões do Sr. Monteiro nos meses que antecederam sua morte. Parei de ler. Ela me acusava de manipulá-lo, de controlá-lo enquanto ele era fraco, de explorar o homem que eu amava para roubar sua casa. Deixei a carta cair sobre a mesa como se ela queimasse minha pele. A raiva que me inundou foi lenta e quente, como melaço sobre o fogo. Não explosiva, nem alta. Apenas firme, apenas definitiva. Peguei meu telefone e liguei para Ângela. Imaginei que você ligaria. Ela disse, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Ela está dizendo que eu o coagi. Eu disse categoricamente. Que eu o forcei a assinar o acordo pós-nupcial. Voz de Ângela estava calma. Calma demais. Isso não é novidade. É o que as pessoas fazem quando não tem base legal. Jogam lama e esperam que algo grude. Ela quer levar tudo, sussurrei. Não só a casa. Ela quer reescrever quem ele era, quem nós éramos. Ela quer controle, corrigiu Ângela. Não se trata de dinheiro, Rafaela. Nunca foi. Olhei para o canto do teto, sentindo o ar frio do hotel envolver meus tornozelos. Quero lutar com ela, eu disse. Não apenas impedi-la. Quero acabar com ela. Ângela fez uma pausa. Então, seu tom mudou. Aço, sob veludo. Ótimo. Mas fazemos isso com inteligência. Você não fala com ela. Você não responde. Você me deixa construir isso como um muro, um tijolo de cada vez. Desligamos. Olhei para a carta do fórum por um longo tempo. Depois, a dobrei, coloquei de volta no envelope e a guardei na minha mala. Naquela tarde, recebi uma mensagem de texto de um número que eu não via havia mais de 1 ano. Joaquim Andrade, ex-sócio do Emanuel. Oi, Rafaela. Não quero me envolver, mas a Diana entrou em contato. Ela perguntou sobre o estado mental do Emanuel nos últimos meses. Queria saber se eu tinha e-mails, informações médicas, qualquer coisa sobre confusão ou esquecimento. Eu não disse nada, mas ela mencionou aquela reunião com investidores. Lembra? Ele voltou bem cansado. Só queria te avisar. Fiquei olhando para a mensagem até a tela escurecer. Claro, eu me lembrava daquele dia. 3 meses antes da morte do Emanuel, ele tinha voltado de uma reunião com um cliente.
pálido e abalado. Disse que tinha esquecido onde estacionou. Esqueceu o nome do homem que acabara de conhecer. Ele atribuiu a culpa ao estresse, à insônia, ao excesso de cafeína. Mas Diana, ela devia ter descoberto. Ela estava construindo um caso. Se conseguisse convencer o tribunal de que Emanuel não estava em sã consciência, mesmo que fossem apenas circunstanciais, ela poderia desvendar tudo. Influência indevida era difícil de refutar, especialmente se viesse com sussurros, familiares preocupados e perguntas sem resposta. Foi nesse momento que me lembrei de algo que Emanuel disse, quase de improviso, uma noite, depois do jantar. Tenho uma consulta na Clínica Neurológica São Miguel na semana que vem, ele disse. Neurologia só para descartar qualquer possibilidade. Provavelmente nada. Eu não tinha ido com ele. Ele me disse para não me preocupar. Pulei da cama, abri minha mala, peguei a pasta de documentos e a joguei sobre a colcha. Revirei tudo. Contas de serviços públicos, recibos da hipoteca, cartões de aniversário antigos e até um lembrete do dentista. Então, escondido dentro de uma pilha de correspondências fechadas de 3 meses atrás, encontrei um envelope lacrado da Clínica Neurológica São Miguel. Abri com os dedos trêmulos. Prezado Sr. Monteiro, após sua recente avaliação cognitiva, temos o prazer de informar que seus resultados estão dentro da faixa normal. Não foram detectados sinais de declínio cognitivo precoce. Li o texto 3 vezes antes de finalmente soltar o ar que prendia há uma semana. Ele estava bem, e agora eu tinha provas. Na segunda-feira de manhã, uma semana desde a morte de Emanuel, 5 dias desde que Diana entrou com a petição, 72 horas desde que encontrei a carta do neurologista que mudaria tudo. O fórum da Rua das Andradas estava frio, mesmo na primavera. Bancos de aço, pisos de mármore, aquele eco estéril de sapatos estalando, papéis sendo arrastados e acusações sussurradas. Ângela me encontrou na escada, cabelo preso num coque apertado, pasta na mão, olhar aguçado. Pronta? Perguntou ela suavemente. Estou, eu disse. E estava, pela primeira vez em dias. Fiquei com os 2 pés no chão. O fórum não estava lotado. Apenas algumas pessoas dispersas. Diana na primeira fila, vestida com uma renda preta de gala, a postura impecável, um lenço de papel já agarrado como um acessório. Jocélia estava sentada ao lado dela, de cabeça baixa, a filha perfeita de luto. Do lado delas, o Dr. Lúcio Almeida, o mesmo homem com a prancheta do hotel. Eu não olhei para eles, olhei para Ângela e me sentei à mesa da parte ré. Minhas mãos tremiam sob a superfície, mas mantive as costas eretas. Eu não estava ali para implorar. Estava ali para proteger o que Emanuel e eu havíamos construído. A juíza, uma mulher de 60 e poucos anos, com óculos prateados e olhos cansados, deu início à sessão. O Dr. Lúcio Almeida foi o primeiro. Sua voz era cuidadosa, gentil, projetada para retratar Diana como uma mãe preocupada, não amarga. Ele falou da morte repentina de Emanuel, de perguntas sem resposta, de documentos assinados em momentos de vulnerabilidade emocional. Evitou a palavra coerção, mas deixou-a pairar no ar como fumaça. Diana chorou uma vez, bem na hora certa. Ângela se levantou lentamente quando chegou nossa vez. Ela não se apresentou. Ela não levantou a voz. Apenas apresentou os fatos como cartas de baralho em um jogo de pôquer. O acordo pós-nupcial autenticado em cartório, a escritura da casa em meu nome, as parcelas da hipoteca pagas exclusivamente por minha conta e, finalmente, a carta da clínica. Neurológica São Miguel. Assinada, datada e lacrada. Ângela entregou a cópia ao juiz e disse uma frase que silenciou a sala inteira. Isto é datado de 3 meses antes da morte do Sr. Monteiro e confirma sua plena capacidade mental. O Dr. Lúcio Almeida gaguejou e tentou mudar de assunto. Mesmo assim, meritíssima, precisamos considerar a dinâmica emocional. O senhor tem documentação? Perguntou a juíza categoricamente. Registros médicos? Depoimento de um médico licenciado?
Alguma evidência de capacidade diminuída? Ele hesitou. Não, meritíssima. Então não vejo fundamento, disse a juíza, já escrevendo. O acordo pós-nupcial é juridicamente vinculativo. A escritura está em nome da senhora Monteiro. Esta casa pertence legalmente a ela. Caso encerrado. Assim, de repente, o martelo soou como um trovão em meus ouvidos. Não comemorei. Não sorri. Apenas exalei. Longa, lenta e silenciosamente. O tipo de respiração que você não percebe que estava prendendo até finalmente soltá-la. Do lado de fora do fórum, o céu era de um azul profundo. Pássaros cantavam nos carvalhos como se nada tivesse acontecido. Eu não esperava que ela me seguisse. Mas ela veio. Diana me alcançou na escadaria do fórum, os saltos estalando como tiros em pedra. Você pode ter ganhado a casa, disse ela com a voz cristalina, mas nunca vai me apagar. Eu sou a mãe dele. Virei-me lentamente. Você já se apagou? Eu disse. Ela piscou. O quê? Você se apagou no momento em que tentou reescrever quem ele era. No momento em que invadiu nossa casa, roubou as coisas dele e mentiu sob juramento. Emanuel sabia quem você era, Diana. Foi por isso que ele escreveu a carta. Foi por isso que ele assinou o pós-nupcial. O rosto dela se contraiu. Não muito, mas o suficiente. Inclinei-me. E se você chegar perto de mim de novo, não precisarei de um tribunal para me proteger. Já pedi a ordem de restrição. Ela deu um passo para trás. Você não pode me impedir de ir ao funeral dele, sibilou. Já fiz isso. Respondi, sem levantar a voz. Liguei para a casa funerária São José na manhã seguinte a sua troca de fechaduras. Seu nome está fora da lista. Se aparecer, eles vão te escoltar para fora. A boca dela se contorceu. Sua vingativazinha? Não, eu disse, interrompendo-a. Não sou vingativa, sou livre. E fui embora de cabeça erguida, sem olhar para trás. A capela cheirava a lírios e cera de cedro. Era terça-feira, exatamente uma semana depois que o coração de Emanuel parou de bater. O culto estava marcado para o meio-dia, mas às 11h15 da manhã os bancos já estavam lotados. Amigos, vizinhos, alguns antigos clientes de Emanuel, alguns vindos de Belo Horizonte, outros de Recife. Muitos não nos viam havia anos. Sinto muito, sussurravam enquanto me abraçavam. Ele te amava tanto. Ele sempre falava dos seus planos para o jardim. Disse que você era a única calma que ele conhecia. Assenti, sorri suavemente, engoli palavras que não podia dizer. Ângela chegou pouco antes das 11h30 e sentou-se calmamente perto da frente. Não, como minha advogada hoje, mas como amiga. Ela não disse nada. Não precisava. Os músicos afinavam em silêncio num canto. O ministro estava perto do altar, folheando as notas. A urna estava sobre uma mesinha forrada de veludo azul, a cor favorita de Emanuel. Eu mesma a havia escolhido. Então eu as vi. 2 silhuetas se esgueirando para o banco de trás. Quase imperceptíveis se você não estivesse olhando. Mas eu estava. Diana e Jocélia, vestidas de preto, perfeitamente coordenadas, cabelo preso, véus sutis, mas inconfundíveis, roupas matinais, figurinos de teatro, máscaras. Elas não estavam na lista de convidados. Eu tinha me certificado disso. A funerária me garantiu que seriam paradas na porta, mas alguém deve ter desviado o olhar no momento errado. E agora lá estavam elas, fingindo pertencer. Fiquei paralisada por um instante, olhando para a capela. Minha respiração ficou presa. Meu coração batia forte, não de tristeza, mas de fúria. Eu já havia enterrado Emanuel uma vez. Não, deixaria que o desenterrassem para enfeitar. Ângela se virou ligeiramente para mim. Quer que eu cuide disso? Sussurrou ela. Balancei a cabeça negativamente. Não, eu mesma faria isso. Caminhei lentamente pelo corredor, os saltos ecoando, no silêncio repentino. Todas as cabeças se viraram.
A música parou. Até o ministro se afastou, sentindo algo sagrado em movimento. Quando cheguei ao fundo, Diana olhou para cima. Seu sorriso era discreto. Os olhos de Jocélia se desviaram. Você não deveria estar aqui, eu disse baixinho. Nós não vamos embora, respondeu Diana em voz baixa e orgulhosa. Eu o dei à luz. Então você deveria ter respeitado a vontade dele. Sou a esposa dele. Meu tom não se elevou. A única que ele escolheu. Ela se endireitou, desafiadora. Você não pode me impedir de lamentar a morte do meu próprio filho. Não de lamentar, eu disse. De representar. Ela piscou. Vou sair agora mesmo, acrescentei. E levarei o pastor comigo. Terminaremos o culto em um parque, em um estacionamento, na mesa da cozinha. Eu não me importo. Mas você não vai ficar aqui fingindo que não tentou apagá-lo. Você não pode usar a morte dele para obter uma dignidade que nunca conquistou. Por um segundo, ninguém se moveu. Então a voz de Jocélia quebrou o silêncio. Mãe, disse ela suavemente, sem olhar nos olhos de ninguém. Vamos. Diana se virou para ela atordoada. Não somos bem-vindas aqui, acrescentou Jocélia. Vamos parar de fingir. Ela se levantou, e Diana a seguiu lentamente. Não houve cena, nem gritos, nem cabo de guerra. Apenas o som de 2 pares de saltos se afastando e o clique suave da porta da capela se fechando atrás delas. Quando me virei para o altar, a sala inteira suspirou. Caminhei lentamente para a frente. A música recomeçou. O pastor assentiu e, com a mão firme, fiquei diante da urna de Emanuel e me despedi. Não cercada por mentirosos, não interrompida por veneno, mas envolto em silêncio, na verdade e no amor de pessoas que realmente sabiam quem ele era. E pela primeira vez desde que ele morreu, senti paz. No dia seguinte ao funeral, a casa estava silenciosa. Não o tipo de silêncio que conforta, mas o tipo que te observa, esperando que você ceda. Eu estava em pé na pia da cozinha, com o moletom velho do Emanuel, os dedos envolvendo uma caneca lascada. O café tinha esfriado 1 hora antes, mas eu não tinha me mexido. Do lado de fora da janela, o jardim estava vazio, apenas terra revirada e o início do que viria depois. Talvez se eu conseguisse continuar. Virei-me lentamente, meio que esperando ver Emanuel sentado à mesa, cantarolando alguma música desafinada, com as pernas erguidas como sempre fazia. Mas a cadeira estava vazia. A caneca era dele. O silêncio era meu. Eu havia sobrevivido ao funeral, sobrevivido ao fórum, mas não havia parado de esperar que a outra bomba caísse. Então, quando olhei pela janela da frente e vi o carro da Bi, Diana estacionado do outro lado da rua, não fiquei surpresa. Era cedo. Mal eram 7 horas. O motor estava desligado. As janelas estavam meio abaixadas. Uma leve fumaça de cigarro subia pelo ar. Ela ficou imóvel, com as mãos apoiadas no volante, olhando fixamente para a frente. Não bateu, não se aproximou, apenas observou. Eu também não me mexi. Não liguei para Ângela. Não tirei uma foto para provar. Apenas peguei meu café, caminhei calmamente até a varanda e fiquei ali, descalça, cabelo despenteado, caneca na mão. Meu olhar cruzou com o dela. Ela jogou o cigarro pela janela. O carro ligou com um ronco. E então, ela foi embora. Sem ameaças, sem gritos, sem a palavra final. Simplesmente sumiu. Mas eu sabia que não era rendição. Era retirada. Um lembrete. Sua maneira de dizer que eu ainda existo. Voltei para dentro, tranquei a porta e respirei fundo. Naquela noite, não dormi. Não de medo. Não mais. Mas de algo mais silencioso, mais pesado, como se meu corpo ainda estivesse se preparando para o impacto, mesmo depois de o perigo ter passado. Por 3 dias ela não voltou. Passei esse tempo limpando, organizando os arquivos do Emanuel, tocando em cada gaveta e superfície que ele já usara. O processo foi brutal. Cada recibo, uma lembrança. Cada caneta com a marca da mordida, um pequeno corte no peito. Na terceira,
Tarde. Encontrei seu antigo caderno de jardinagem, aquele que ele costumava preencher com planos, rabiscos e sonhos de um quintal onde as coisas pudessem crescer sem julgamentos. Ele havia desenhado as margaridas, etiquetado cada semente e até colado um pacote com um bilhete. Para vocês um dia quando estiverem prontos. Eu não estava pronta, mas mesmo assim fui para fora. Cavei onde ele havia marcado, revolvi a terra com as mãos nuas, plantei cada semente, reguei-as delicadamente, sentei-me ao lado delas enquanto o sol se punha e, por um momento, esqueci os processos, as acusações, o mapa de lugares para o funeral. Lembrei-me das mãos dele, do riso dele, do chapéu idiota de jardineiro. E quando voltei para a porta da frente naquela noite, encontrei o envelope. Sem selo, sem letra, apenas 5 palavras impressas em negrito numa folha de papel comum. Esta casa será sempre minha. Fiquei olhando para ela por um longo tempo, então ri. Não com amargura, não de raiva, apenas levemente, com algo que soava como alívio. Ela não tinha mais nada, nenhuma reivindicação, nenhuma prova, nenhuma presença. Apenas 5 palavras de uma mulher que já havia sido removida do meu testamento, do meu casamento, da minha vida. Levei o papel para fora, caminhei até o jardim, cavei um pequeno buraco no solo, sob o canteiro de margaridas do Emanuel. Enterrei a carta bem fundo e a cobri com terra e fertilizante. Pensei que talvez algo bom pudesse brotar dali. Limpei a sujeira dos meus dedos e sussurrei: "Você não me assombra mais." Então, entrei e fiz chá com canela, porque Emanuel sempre dizia que a tristeza precisava de algo doce. A primavera chegou mais cedo naquele ano. O ar cheirava a terra revirada e flores de limão. O jardim lá fora, antes apenas terra escura e sonhos rabiscados no caderno do Emanuel, começava a se mexer. Brotos brotavam da terra, pequenos e teimosos. Coisas verdes lutavam para abrir caminho, em direção ao sol. Todas as manhãs, eu os observava com café na mão, embrulhado na camisa de flanela do Emanuel. Sem bagunça, sem expectativas, apenas respiração. Não tive mais notícias de Diana. Nem uma carta, nem um telefonema, nem outro carro estacionado do outro lado da rua. Se era a ordem de restrição, o jardim ou simplesmente a verdade finalmente se consolidando, eu não sabia. E não me importava. Ela não estava mais presente. Apenas uma sombra no espelho retrovisor. Um verbo no passado. A casa mudava conforme a estação. Pintei o quarto de hóspedes de um verde sálvia suave. Tirei as fotos que ela havia substituído e coloquei novas, minhas e do Emanuel no lago, do nosso cachorro Max antes de falecer, de pores do sol que perseguimos, em vez de discussões que evitamos. Limpei o escritório, mas deixei uma gaveta intocada. A gaveta dele. Não como um santuário, apenas como uma promessa. Algumas noites, eu me sentava perto da janela e conversava com ele em voz alta sobre o jardim, sobre as margaridas, sobre como, de alguma forma, eu ainda estava ali. Eu não esperava respostas, mas às vezes o vento mudava, na medida certa, e eu me sentia menos sozinha. Também voltei a trabalhar. Não por desespero, mas por escolha própria. Reabri meu negócio de design de interiores. Pequeno no início, um cliente de cada vez. Uma viúva em luto que queria repintar a cozinha para que ela se parecesse menos com o espaço dele. Um casal de aposentados construindo um solário para cultivar orquídeas. Uma jovem que tinha acabado de deixar o noivo e queria que seu apartamento parecesse o dela novamente. Eles não conheciam a minha história, mas eu via pedaços de mim em cada um deles. Eu projetava como se estivesse plantando, com cuidado, com visão, com um tipo de poder silencioso. Numa manhã de sábado, enquanto eu aparava o alecrim na janela da cozinha, notei que um envelope havia chegado pelo correio. Sem ameaças. Apenas um cheque. Um reembolso da Casa Funerária São José. O cartão dentro dizia:
Você lidou com tudo com elegância. Emanuel teria ficado orgulhoso. Sem assinatura, sem endereço do remetente. Mas eu reconheci a letra. Era da Jocélia. Guardei o bilhete. No verso do diário de jardinagem do Emanuel. Não mudava o passado. Não consertava nada. Mas era alguma coisa. E alguma coisa bastava. No início do verão, as margaridas floresceram em plenitude. Uma explosão de dourado e laranja, tão brilhantes que quase pareciam fogo. Sentei-me ao lado delas, descalça, com a terra sob as unhas e o sol nas bochechas, e sussurrei a última coisa que precisava dizer. Eu não venci porque tirei algo de você, Diana. Eu venci porque me recusei a deixar você me levar. O vento farfalhava entre as folhas. Os sinos, na varanda, cantavam uma canção suave e sinuosa, e, em algum lugar no ar, eu quase conseguia ouvir Emanuel rindo. Sempre dizem que a dor desaparece com o tempo. Não. Ela muda. Ela se desloca. Ela suaviza nas bordas, talvez, mas nunca desaparece. Ela simplesmente se incorpora à sua rotina, ao chá que você faz de manhã, ao silêncio entre as músicas no rádio, ao jeito como sua mão ainda alcança alguém que não está lá. Emanuel se foi. Essa é a verdade. Mas assim também a mulher que eu costumava ser. A mulher que mantinha a paz a qualquer custo. Que deixava a sogra falar por cima dela, expulsá-la, reivindicar o que não era dela. Que se sentava ao final de longos jantares, sorrindo, através de feridas invisíveis. Que desaparecia para que outra pessoa pudesse se sentir vista. Aquela mulher morreu no dia em que Emanuel morreu. E no lugar dela, plantei outra coisa. Não vingança. Não amargura. Apenas raízes. O jardim lá atrás. Está selvagem agora. Não bagunçado. Não indomável. Apenas vivo. Margaridas e hortelã. Alecrim e lavanda. Acrescentei um banco perto da cerca dos fundos, sob o bordo em que Emanuel um dia quis pendurar sinos de vento. Sento-me lá algumas noites, não para chorar, mas para lembrar quem me tornei. Acontece que a vingança mais doce não é a vitória no tribunal. É o clique silencioso de uma porta se trancando por dentro. É tomar café na sua própria cozinha, sem medo. É respirar fundo em um espaço que não cheira mais a vergonha. Eu não conto às pessoas tudo o que aconteceu. Nem sempre. Mas, quando alguém pergunta a uma viúva na igreja, a uma mulher no mercado, cujas mãos tremem enquanto assinam um cheque, eu lhes conto a verdade em partes. Digo-lhes: vocês não precisam ser educados com alguém que os apaga. Vocês não são egoístas por trancarem suas portas. Vocês não devem a ninguém acesso à sua paz. E então, eu lhes conto sobre o jardim. Como ele floresceu em um campo de batalha. Como isso me alimenta, me acalma, me abraça. Como às vezes algo pequeno e lindo pode crescer exatamente onde você pensava que seu mundo tinha acabado. Isso não. É uma metáfora. Isso é sobrevivência. E agora, meses depois, não ando como antes. Não me desculpo por ocupar espaço. Não explico por que troco as fechaduras. Não recuo quando passo por aquele trecho da estrada onde o carro dela ficava parado, silencioso e à espera, porque ela não está mais esperando, ela perdeu, e eu não estou brava, simplesmente cansei. Esta casa é minha, esta vida é minha, esta voz calma, firme e teimosa, finalmente é minha, e nunca mais a entregarei. Agora me diz, como você reagiria se descobrisse que o que pensava ser seu lar não era mais seu? Que você acha que Diana realmente quer, além da casa de Emanuel? E se a carta do neurologista nunca tivesse sido encontrada, como a história teria mudado? Você deixaria alguém que feriu sua memória mais preciosa participar do seu luto? Escreve aqui nos comentários, de 0 a 10, qual a sua nota para essa história. Quero muito saber. Se você gostou do vídeo, já clica em gostei e não se esquece de se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente aqui no canal. Um beijo e até breve.